Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, poder estar juntamente entre amigos, pessoas conhecidas, matando um pouco da saudade também, não é mesmo? Pastor Edson, uma bênção, irmã Renata, missionária Renata, né, pastora? Nossa irmã Elisete, nossa irmã Miriam. Nosso presbítero Vinícius, eu louvo a Deus pela vida do Vinícius. Feliz de ver na presença do Senhor. Eu e o Vinícius já nos conhecemos desde bebê, né? Desde criança, podemos dizer assim. Frequentava a casa dele quando não morava aqui em Guarulhos, ainda morava na Zona Leste. E sempre quando a gente tinha oportunidade de vir passear aqui, minha tia morava, era vizinha da mãe do Vinícius. E ali a gente brincava, crescemos juntos. E hoje podemos estar juntos na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, sua sogra também. Estive recentemente ali também com o Jorginho, uma bênção lá também. Louvo a Deus pela vida de todos, amém? Amém. E confesso, meus irmãos, que quando eu vi o tema, eu falei, varão, eu tenho certeza que a igreja leu o contexto desse texto, não é mesmo? E é um texto que vai falar profundamente aos nossos corações, vai trazer para nós conscientização de como nós temos que ter a responsabilidade e o cuidado de zelar da presença de Deus em nossas vidas. Louvo a Deus também pela vida da missionária, que está juntamente com o nosso irmão presbítero, né? Na campanha, que Deus continue abençoando. E é uma honra, eu fiquei muito feliz pela confiança que foi nos concedida, e aqui estamos para fazer a vontade de Deus, amém? Pois bem, meus irmãos, vamos para o texto em Amós, capítulo 4, versículo de número 12, já está na ponta da língua, não é mesmo? Glória a Deus. E eu confesso aos irmãos que, meditando nesse texto, porque é um texto que há tempo não ali meditava nesse texto, mas o Senhor ele foi ministrando em nosso coração e Deus falando profundamente ao meu coração, meu irmão. E é um texto que vai falar, vai abrir nossos olhos nessa noite. O Senhor ele vai curar cegueira espiritual. Eu estava orando, falando com o Espírito Santo. E é um texto, meus irmãos, tenho certeza que não é um texto de muito glória a Deus, não. É um texto de você refletir mesmo. De você ficar atento. É um texto que vai fazer você amadurecer espiritualmente. Porque esse é o propósito de Deus, do Evangelho, é que nós possamos ter o conhecimento do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar na presença de Deus, firmes, revestido da armadura de Deus, porque como já foi falado aqui, até mesmo pedido orações, os tempos aí fora não está fácil. Nós podemos ver a depravação cada vez mais terrível, e feliz é aquele que está na presença de Deus e que ouve a palavra de Deus, não apenas escuta,
não apenas vem para o culto, ouve, mas depois nem sabe o que aconteceu, a palavra foi ministrada, mas aquele que ouve, ouvir é diferente de escutar, ouvir é você guardar essa palavra no teu coração. E assim como o salmista disse, para não pecar contra Deus. Amém? Pois bem, meus irmãos, vamos ler então o texto, Amós capítulo 4, versículo de número 4 a seguir. Eu quero fazer essa leitura, esse contexto, para que a igreja venha compreender e entender esse texto. E assim, meus irmãos, confesso que o pastor Danilo tem preferência por uma pregação mais positiva. Pregação essa que vai trazer o contexto, a explicação da palavra de Deus. E permitir que o Espírito Santo Deus faça a sua vontade. Amém? Com isso, fique atento na palavra de Deus. E deixa que Deus venha ministrar no teu coração. Amós capítulo 4, versículo 4, em seguida diz assim, a epígrafe, a cegueira espiritual de Israel. Versículo 4 nos diz, vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicais, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Disse o Senhor Deus, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim. Disse o Senhor, além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andarão 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem. Crestamento é queimadura, amém? E a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, ou um tição tirado do fogo, em algumas traduções. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Pois bem, meus irmãos, esse texto é necessário que você redobre um pouco da atenção para que nós possamos aqui meditarmos juntos nessa palavra. Nós acabamos de ler uma profecia, uma mensagem dada pelo profeta Amós, direcionada por Deus à nação de Israel. O livro de Amós é um livro a qual nós podemos colocar esse profeta como sendo um porta-voz de Deus, anunciando a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ou melhor dizendo, aquilo que Deus estava direcionando
a muitas nações, tanto nações pagãs como a nação de Israel. E nós vemos Deus então usando o profeta Amós para direcionar essa palavra a Israel, devido o descaso, a desobediência, a depravação, a iniquidade, o quebrar a aliança com Deus. Israel estava vivendo momentos terríveis espiritual, porém politicamente e porém vivendo uma prosperidade política, podemos colocar assim. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Israel estava vivendo de uma maneira soberba, uma falsa santidade, uma jactância terrível. Tanto que no capítulo 4, no versículo 1, nós vamos ver aqui o Senhor dizendo: ouve esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis aos vossos maridos: dá cá e bebamos. Juro ao Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e vos levarão como anzóis, e vossas restantes com figas de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e lançareis para o irmão, diz o Senhor. Deus está fazendo uma comparação do comportamento das mulheres que estavam cheias de avareza, cheias de prepotência, querendo cada vez mais, cobiçando aquilo que não era seu, oprimindo os pobres, querendo subjugar aqueles que eram mais necessitados, oprimindo a nação mais humilde, para mostrar cada vez mais glamour, mais soberba, aquela coisa ruim do homem, do ser humano. E Deus traz isso, mostrando a condição daquele povo. E com isso, o Senhor ele vem fazendo essa lista, que a qual nós lemos aqui do capítulo, versículo 4 até o versículo 13. Deus está mostrando para Israel que a conduta, que a maneira que eles estão vivendo, não é a maneira que Deus se agrada. Mas isso, meus irmãos, já é histórico. Por quê? Porque desde quando houve a divisão do reino sul e do reino norte, com os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, ali já foi uma atitude que Deus não aprovou. E com isso, Jeroboão tomou conta, reinou o reino norte. Todos nós conhecemos que o reino norte havia ali as 10 tribos. 10 tribos que a qual ficaram separadas do reino sul, que eram 2 tribos. E que a tribo maior do reino sul virou Judá, capital Jerusalém, capital do reino norte, sabemos que é a Samaria. Então, o reino sul virou Jerusalém, e com a capital Judá. O reino norte, Israel, levou o nome de Israel, com a capital Samaria. E com isso, o rei Jeroboão, naquele momento, teve um problema que a qual ele tentou resolver fazendo as suas vontades, porque o centro de adoração era em Jerusalém, o templo estava ali, e ele pensou: não posso permitir que o povo, que os meus súditos vão até Jerusalém para participar das celebrações, do culto, da adoração, porque com isso eu vou perder, porque eles vão querer ficar mais do lado do culto. Então ele, com seu coração, desejou então fazer altares, criou lugares de adoração, sitiando em Betel, que é na parte sul, e na parte norte, em Dan. Ali ele fez 2 altares de adoração, e com isso fez 2 bezerros para estar sendo adorados pelo povo, anulando os mandamentos de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, podemos dizer. Que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Não adorar a outra imagem, não adorar nada. Mas Jeroboão não se preocupou com isso.
Ele se preocupou com os seus desejos, com os seus deleites. E com isso, levou o povo de Israel a viver uma vida inteira fora da presença de Deus. Israel teve 20 reis, meus irmãos. 20 reis que não foram fiel a Deus. 20 reis que desagradaram a Deus. Todos os reis que entraram, todo o povo foi sofrendo. Por quê? Porque foram conduzidos de maneira errada. Já começou errado. E isso aqui está sendo, vamos colocar, como o limite da paciência de Deus. Porque muitas vezes nós nos enganamos que Deus não tem limite na paciência. Sim, nós não podemos brincar com a graça. Não podemos brincar de ser cristão. Não podemos brincar de servir a Deus de maneira irresponsável. Não. Deus, Ele tem limite. E aqui o Senhor está expressando o seu limite. Mas contudo, Deus sempre demonstra ainda, meus irmãos, nos dá a oportunidade. Ele fala conosco porque quantos profetas que foram levantados para profetizar para Israel, dando a oportunidade a Israel a vir se converter, a se arrepender dos seus caminhos maus, mas mesmo assim permaneceram com o coração duro, fechado, com os ouvidos tapados, para não receber a palavra de Deus. E com isso, nós vemos então toda essa história, cerca de mais ou menos 209 anos. Foi o período que Israel, o Reino Norte, viveu. Podemos colocar desde 931 a.C. até 722, aonde o castigo de Deus chegou através de um povo ímpio pagão, que era o reino da Síria. Israel então foi subjugado por um povo ímpio que Deus levantou como disciplina para Israel, para mostrar para Israel que a posição, a vida que eles estavam vivendo não estava agradando a Deus de maneira alguma. Aleluia, o Senhor, Ele está agindo de maneira que agora Ele tem prazer de trazer um castigo para o seu povo. Não, meus irmãos, se nós estamos aqui nessa noite, nós temos que aproveitar a oportunidade e cada dia fazer o melhor para Deus. Não brincar com a graça de Deus, não brincar com as coisas de Deus. Não, Deus não quer que nós vivemos dessa maneira. Deus quer o melhor para nós. Deus quer conceder cada vez mais bênçãos, milagres, testemunhos de vitórias, para que possamos viver de uma maneira satisfatória, que adore o nome de Deus, que glorifique o nome de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento daqueles que ainda não estão na presença dEle, meus irmãos. Não. Deus, ele sempre vem se demonstrando e revelando a sua graça. A graça de Deus, ela é manifesta desde o Antigo Testamento. Mas nós vamos ter o conhecimento agora no Novo Testamento através de Cristo. Mas nós podemos observar a graça. Sabe como? Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Era pela lei? Eles alcançavam a graça ou o prestígio de Deus, a aprovação de Deus pela lei? Não, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Ninguém é capaz de cumprir ou poderia cumprir a lei. Somente Jesus veio à terra, cumpriu perfeitamente, e cumprindo agora, Ele então nos dá graça, tira esse fardo pesado de nossas vidas, para que nós possamos entender que somente somos salvos, alcançados pela misericórdia e graça de Jesus. O homem não é salvo porque ele é bonito, porque ele é inteligente, porque ele é obediente em algumas coisas. Não, a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Por isso que já é um favor não merecido. Eu não mereço da graça, mas eu preciso da graça. Você não merece, mas você precisa da graça. Porque se não for a graça de Jesus, meus irmãos, coitado de nós. E quando nós lemos esse texto, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse encontrar não é um encontro feliz, um encontro a qual você cria expectativa e alegria de poder se encontrar. Por exemplo, o irmão Edson, marcamos um café, então eu vou me preparar porque ele me convidou, uma alegria, vai ser uma satisfação. Não é esse encontro. Não é encontro como, por exemplo, em Êxodo, quando Moisés chamou o povo, falando: olha, se santifiquem, se consagrem, porque Deus irá encontrar conosco. Nós iremos encontrar com Deus, e aquele encontro não será um encontro como este que está mostrando a nós. Aquele encontro foi um encontro em que a qual Israel teve um momento especial de
poder contemplar a glória de Deus. Mas contudo ainda o povo dizia, não permita que... E Deus ainda passou pela fresta da montanha, não é mesmo? Só apenas ali aquela fresta, só de ele passar, podemos colocar como uma sombra de Deus. O povo já estava perecendo, dizendo, Moisés, não Moisés, chega, não estamos suportando, porque a glória de Deus, ela é extraordinária, meus irmãos. Agora, o encontro que aqui está, é um encontro de juízo. Por quê? Pensa comigo, 209 anos, Deus levantando um profeta, falando com o povo, dando ao povo a oportunidade de se converter, de se arrepender. O coração do povo estava tão duro, mas tão duro, tão terrível, que quando nós lemos do versículo 4 até o versículo 11, nós vemos aqui o que Deus permitiu para que o povo viesse entender que Deus estava fechando o cerco, fechando cada vez mais, estreitando mais o caminho, para que o povo viesse voltar a Deus. Mas eles tão soberbo, tão ganancioso, tão cego espiritual, que não entenderam que era Deus que estava permitindo toda aquela calamidade, aquele sofrimento. E ainda Deus disse, olha, tudo isso que eu estou mandando é como se fosse mandando para o Egito. E aquele povo sabia da história, de como Deus tirou Israel do Egito. As pragas, as coisas que foi mandada ali, terríveis, a morte dos primogênitos, doenças, pestes, mas o povo com tudo isso não conseguiram compreender a palavra de Deus. E Deus disse, vocês não se converteram, eu mandei a peste e vocês não se converteram. Eu mandei o gafanhoto, acabou com a lavoura, acabou com tudo, vocês estão na seca e vocês não se converteram. Eu fiz chover num campo e no de vocês não. Eu fiz chover no outro e desse aqui não. E vocês ainda não entenderam, não viram ainda o sinal de Deus. Deus permitiu as coisas acontecer, meus irmãos, terríveis. Mas o povo não se convertia. E isso aqui já é no ponto final. Imagine nas histórias anteriores, Deus levantando Jonas, Deus levantando Oséias, Deus levantando Isaías, Deus levantando Elias, Eliseu, para que o povo viesse converter a Deus, mas eles não davam ouvido à voz de Deus. Dura coisa é, meus irmãos, para aqueles que não ouvem a voz de Deus. Quantos desejaram estar aqui e não pode estar? Quantos que você conhece que desceu à sepultura, mas não deu ouvido à voz de Deus? E nós sabemos o caminho, infelizmente. E você está aqui com a oportunidade de poder fazer sempre o melhor. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aleluia a Deus. Busque mais, se consagre mais, jejue mais, adore mais, sirva a Deus mais. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aqui foi um texto do Antigo Testamento, mas que serve para nós como ensinamento. Porque de fato, nós temos que nos preparar. Agora eu digo, para o arrebatamento. Nós temos que nos preparar agora para a volta de Jesus. Eu tenho certeza que você deseja estar na Nova Jerusalém. De poder passar a eternidade se alegrando, glorificando, servindo a Deus. Saiba que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, se cumprir toda essa escritura, você não vai viver uma vida ociosa, sem direção, sem rumo, sem objetivo. Não. O cristão que herdar a Nova Jerusalém, ele irá servir a Deus. Qual a diferença, pastor Danilo? Sem dor, sem doença, sem sofrimento, sem preocupação. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. Vai viver adorando. Igreja, não é tão bom adorar o Senhor? Aleluia. Pegar uma oportunidade de cantar um hino para Deus. Não é gostoso? Quando você fecha o olho, parece que você está no céu. Parece que você está diante do Pai, frente a frente, na sua casa, onde você estiver. Eu trabalho dirigindo, então muitas vezes eu coloco na rádio, que hoje rádio cristã está só Jesus. Meu Deus do céu. Aí graças a Deus eu encontrei uma que é mais ou menos, aí eu vou ouvindo.
E assim aparece, e aí quando começa a falar muito, eu já mudo para outra que está passando algum hino, porque tem hora que é difícil de ouvir. Mas, e aí você vai adorando. Ali naquele espaço, parece que eu estou junto no céu. As irmãs, de repente, em casa, limpando a casa, fazendo alguma coisa, estão ali adorando ao Senhor, e parece que a glória, ela enche a casa, você sente a presença de Deus, e o Senhor, Ele vai ministrando o teu coração. Muitas vezes Ele fala contigo, Ele te dá revelação, Ele te dá uma palavra, que a qual que você tem que trazer no culto à noite. Se Deus te dá a palavra, traga a palavra, não guarde a palavra, porque essa palavra vai libertar, vai curar, vai salvar. E nós somos porta-voz de Deus, assim como Amós foi porta-voz para Israel. Mesmo Israel não querendo dar ouvido, tentando calar a boca do profeta. Existem muitas pessoas querendo calar a boca de profeta, mas você não pode calar a boca. Se Deus te chamou, você tem que falar, você tem que ser profeta de Deus, obediente. Deus disse para Ezequiel, não temas aos semblantes duros, obstinado de coração, porque é casa rebelde, mas come do rolo e entrega aquilo que eu te dou. E disse, olha, alertou ele não que ele era, mas alertou, não seja rebelde como a casa rebelde. Se Deus te chamou, meu irmão, abre a boca. Ainda que pastor, ele é coração duro, não vai dar ouvido. Só fala, só entrega e deixa que Deus faz o resto. Glória a Deus. Porque se você não falar e aquela alma perecer por conta do pecado que você não a alertou, Deus, ele vai cobrar de você também. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. E nós temos que fazer a vontade de Deus. O profeta não faz a sua vontade, o profeta faz a vontade de Deus. E aqui ele estava fazendo a vontade do Senhor, dizendo ao povo que a paciência de Deus acabou. E não era fácil para ele falar isso para um rei, mas ele não temeu. E ainda ele foi questionado, ele disse, olha, nem filho de profeta eu sou, nem da escola dos profetas eu era. Eu estava ali fazendo meu trabalho, eu cultivo sicômoro, eu trabalho com bois, eu sou boiadeiro, eu não sou profeta. Deus me chamou para entregar essa palavra. Sabe o que eu estou dizendo? Deus, Ele escolhe quem Ele quiser. Não precisa ser formado, não precisa ser catedrático. Deus, Ele usa quem Ele quer. O improvável foi usado por Deus, porque Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus quebra protocolo para trazer a palavra dele, para levar a palavra dele ao teu coração, ao coração daquele que está necessitado, ao coração daquele que precisa de uma correção. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos e colocamos, nós ouvimos muitas vezes, muitas pregações, que Satanás é o nosso inimigo, e bem verdade isso é verdade, ele é o nosso inimigo. Mas aqui para Israel, sabe quem estava sendo o inimigo de Israel aqui? O próprio Deus. E Tiago fala, se você for amigo do mundo, você é o quê? Constitui-se inimigo de Deus. E dura coisa é para aquele que quer ser inimigo de Deus. Uma coisa é eu ser inimigo do Satanás, porque se ele tentar alguma coisa, tem que me livre. Uma coisa é eu ter inimigos humanos, porque Deus vai livrar, não é mesmo? Deus pode livrar. Deus livra, melhor dizendo. Mas e agora cair na mão de Deus? Quem vai te livrar da mão de Deus? Quem vai livrar Israel da mão de Deus aqui? O juízo de Deus está indo contra Israel. Por quê? Por causa do coração duro. O Senhor me fez lembrar de mais um que foi resistir
a ordem de Deus. Quando Deus foi libertar o povo do Egito, Deus disse, levantando Moisés, dizendo para Faraó: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir para me adorar. Mas Faraó endurecia o coração, não é mesmo? Deus mandava praga. Na sexta praga, Deus... Depois você lê, meu irmão, não vou abrir agora, senão vai tomar muito tempo. Na sexta praga, até a sexta praga, você vai ver assim: Faraó endureceu o coração, não é mesmo? Da sexta em diante, vai estar assim: Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que é isso? Acabou, não tem mais volta. É isso que você quer? Então você vai até o final agora. Dura coisa é para aquele que desafia Deus. E todos nós sabemos o fim de Faraó. Deus triunfou sobre Faraó e seu exército. O sucumbiu dentro do mar. E o povo de Israel foi vitorioso para a glória de Deus. Aquele que é temente a Deus, ele é aprovado por Deus. E quando ele é aprovado por Deus, Deus derrama sobre ele honra. E coisa maravilhosa é você ser honrado por Deus. Uma coisa, quando você recebe um presente, ou quando você recebe uma homenagem, não é tão maravilhoso? Dia do pastor, olha pastor, aquilo outro, de homens. Agora imagine Deus dizendo: eu me agrado de ti. Oh, glória a Deus. E meditando nesse texto, Deus me direcionou, meus irmãos, há um texto que abrange, mas eu tenho a Bíblia como um todo, que em Mateus 25 fala a respeito das 10 virgens. E esse texto foi remoendo cada vez mais no meu coração. E é um texto que nos ensina a como nós temos que estar, a condição nossa que temos que estar para quando chegar o arrebatamento. Esse texto, ele está entre as parábolas, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e Jesus vem ensinando através das parábolas. As parábolas eram usadas para ilustração, para que o povo de Deus entendesse os mistérios do reino. Aqueles que não eram servos de Deus, tipo Jesus, ficavam confundidos, porque não conseguiam compreender, porque isso é uma dádiva dada para aqueles que são servos, discípulos de Jesus. Jesus então fala acerca da parábola das 10 virgens. Mas uma coisa que chama atenção, que nas parábolas anteriores, Jesus fala: é semelhante o reino dos céus. Mas quando chega na parábola de Mateus 25, Jesus fala: e o reino, e essa parábola, as 10 virgens, é semelhante, será como o reino do céu, apontando uma coisa futura. E ele traz essa analogia do casamento judaico. O casamento judaico é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase do contrato. É onde é ali assinado o casamento. Podemos colocar como José e Maria. Eles estavam ali firmado o contrato, porém não tiveram o contato. Ainda não estavam tendo um relacionamento próximo. Por isso que José intenta no seu coração largar de Maria quando ele sabe que ela está grávida. Aí Deus intervém e fala: não, o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então já havia um contrato. A noiva já estava pretendida, trazendo para a nossa cultura. Já estava tudo certo, só iria aguardar a data do casamento. Essa é a primeira fase do casamento judaico, o contrato. A segunda é o processo intermediário, onde o noivo ele poderia ainda estar pagando o dote.
E a noiva está se adornando, se preparando para tal evento, que é o período que nós podemos colocar agora, que nós estamos vivendo, que nós somos a noiva, Jesus é o noivo. E nesse período, meus irmãos, olha que coisa linda, o noivo não tinha contato direto com a noiva, era colocado um amigo para fazer essa intermediação. E a dispensação que nós estamos, há um amigo que faz essa comunicação, que se chama Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando você precisa falar com o noivo, fala com o amigo leva para o noivo. Aleluia. E quando o noivo quer falar com a noiva, ele fala com o amigo traz para a noiva. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Esse é um período tão maravilhoso que nós observamos o cuidado de Deus, porque mesmo ele não tendo contato próximo, mas ele tem um amigo fiel, verdadeiro, confiável, que faz essa comunicação acontecer. Aleluia. E ali, meus irmãos, foram chamadas, aí que entra o cortejo. Oh, glória a Deus. É onde entra essa passagem aqui de Mateus 25, aonde é chamada as 10 virgens, ou melhor dizendo, 10 damas de honra. Aqui na nossa cultura é uma daminha aí, né, que entra no lar, são 10. E essas 10 é um papel muito importante na cerimônia. Por quê? Porque elas são um papel fundamental, porque elas que vão cortejar o noivo até encontrar com a noiva. Mas eu não quero comparar aqui, colocar elas como noivas, elas não são noivas, são damas. Eu quero trazer aqui a importância do chamado e da responsabilidade que é otorgada sobre a vida das damas de honra, das virgens, e que vai servir para nós nessa noite, porque nós somos essas damas, e nós fomos chamados para um momento especial, e nós temos que estar vigilantes. A condição nossa tem que estar perfeita para encontrar com Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Acompanha comigo aí, meus irmãos, vocês já vão entender. E tão interessante que elas receberam tudo que era necessário para que elas viessem cumprir aquilo que foi designado. E nessa fase do cortejo, elas então receberam a roupa devida para tal ocasião. Olha só o que elas receberam: vestes. Receberam a lâmpada. E receberam o azeite. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. E uma coisa que é tão maravilhosa, meus irmãos, elas foram chamadas 10 de maneira igual. Ninguém foi melhor do que ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. O Senhor te chamou, te escolheu. Mas por que Ele me escolheu, pastor Danilo? Pela benevolência, graça, bondade de Deus. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Israel, mesmo sofrendo tudo isso, Deus ainda diz que escolheu Israel. Foi um tição tirado do fogo, porque era para ser exterminada, mas Deus ainda teve misericórdia e permitiu que um povo remanescente ainda sobrevivesse, fosse para o cativeiro, e do cativeiro então pudesse ter ali uma vida com Deus. Glória a Deus. Porque é melhor você estar no cativeiro do que você ir para o inferno. É melhor você estar numa prisão do que você ser subjugado à condenação. E agora, meus irmãos, elas foram escolhidas. Mas por que Deus escolheu o pastor Danilo? Por que escolheu o pastor Edson?
Porque achou ele bonito? Achou ele inteligente, diferente? Não, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Escolheu o Vinícius porque ele é forte, lutador, guerreiro? Não, porque Deus achou graça. Tem coisas, meus irmãos, que não tem explicação. Não queira essa explicação que você não vai ter. Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Porque Ele me amou. Ele te amou. As 10.000 foram escolhidas. Receberam dádivas de Deus ali, receberam tudo que era necessário. As roupas, meus irmãos, são as vestes novas. Você, quando recebeu o chamado de Jesus, o Senhor te deu vestes novas. Ele não quer mais que você ande sujo, imundo, com manchas, com mácula, não. Deus quer que você ande em santidade. As vestes novas simbolizam a santidade na presença do Senhor. Andar diferente aí fora. Andar diferente, com um bom testemunho, com uma fala saudável. Não mais vivendo como vivia o ímpio, falando palavrões, mentindo, falando mal dos outros, não. Agora você recebeu vestes novas. Tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. Aleluia. Elas receberam umas vestes de honra. Oh, aleluia. Glória a Deus. E essas vestes eram tão importantes para aquele momento, porque elas iriam estar cortejando o noivo. E agora, meus irmãos, elas receberam a lâmpada. E a lâmpada, ela simboliza aqui como a palavra de Deus. Por quê? Porque era necessário ter a lâmpada para andar, até mesmo no meio da escuridão. A lâmpada naquela época, os irmãos já viram aquelas lâmpadas do Aladim? Era mais ou menos daquele jeito, de barro. Não era lâmpada como essa aqui de LED, já pensou? E ali então, ela tinha um espaço para você colocar o azeite. Quando você colocava o azeite, o fogo acendia. Então elas andavam com aquelas lâmpadas para iluminar o caminho. Aleluia, glória a Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Deus te deu condições para que você venha manter, para que quando houver o chamamento de Jesus, você esteja preparado. Ele está te dando tudo que você precisa, vestes novas, santificação, mudança. Ele te deu, Ele te purificou. Ele te deu o que? A lâmpada, a palavra de Deus, meus irmãos. O manual de vida está aqui. O cristão que não lê Bíblia, que não gosta de Bíblia, esse vai sofrer, vai perecer. Vai ser enganado, vai ser levado por qualquer vento de doutrina. É duro quando um cristão não vai para a escola bíblica. É duro quando um cristão não se interessa para aprender a palavra de Deus. Isso dói no coração do pastor de ver uma alma dessa, de negligenciar o estudo, o conhecimento e buscar a palavra de Deus. Nós temos que ser na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Porque o mundo lá fora está sedento por tirar suas dúvidas, por querer saber mais a respeito da nossa esperança. E a 1 Pedro fala que nós somos responsáveis por isso. Se alguém te perguntar acerca do reino dos céus, para onde que nós vamos, como que será, você tem a resposta. E a resposta está aqui. A resposta está toda terça-feira, né? 7h30, terça-feira aqui. A resposta está aqui, terça-feira. Isso você vai ser discipulado, instruído, ensinado. Porque Deus não te chamou apenas para ficar sentado, não. Deus te chamou para pregar, para anunciar, para levar o Evangelho. Não apenas para estar preparado, mas para preparar vidas. Nós temos que fazer discípulos, meus irmãos. Não ganha o mundo, ganha só uma alma. Se no próximo culto cada um que aqui trazer uma alma, pensa como isso aqui vai estar. É isso que nós temos que ter em nossa mente. E por fim, o Senhor entregou o azeite. Todos nós conhecemos que o azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. É possível estar preparado sem o azeite?
A diferença das 5 loucas e das 5 prudentes foi essa: a prudência e o azeite. Aquele que é prudente, ele busca mais do Espírito Santo. Ele não está satisfeito. Já estou satisfeito, já sou pastor, já estudei, já fiz tudo, então não preciso fazer mais nada. Agora é só aguardar. Estagnei. Não, você está sendo uma presa fácil. Já foi falado aqui a respeito do leão, foi cantado a respeito do leão. E Amós podemos colocar também como o brado do leão. Porque o leão ele só brada quando ele já está mordendo a presa. Não tem mais volta. E 1 Pedro 5, 7, ele fala a respeito do leão. Ele diz assim: lançai sobre vós, sobre mim toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque o leão anda bramando, rugindo, procurando alguém que possa tragar. Nós somos ovelhas do Senhor, meus irmãos. E uma estratégia do leão, os irmãos aqui conhecem, já assistiram de National Geographic, não é mesmo? Quando o leão ele quer pegar uma presa, quando ele quer pegar um búfalo, ou qualquer presa que seja, ele não vai no meio do bando. Há uma estratégia de leões e leoa. Eles fazem o quê? A presa sair do meio do bando. Ficar só. Porque aí ela é mais fácil de ser tragada. Na casa de Assubibilha, na Yacerdidas, lavando como der na Assubidas. Pessoas aqui que estavam desejando em parar, pensando em parar. Pastor Edson, tem pessoas que estão dessas condições, estão se afastando aos poucos, e o Senhor já te deu a direção. Lavando com Eminawasebidas, Hanabiantu Eminikawasebidas, estão cegos, Nabadaka Nayasubider Kinácia, mas tenho te dado sabedoria, Hanabiasu, ou como deve Nawasai, Ribikandarasu como deve Nácia, Rimi Andawasu como deve Nayasai, a ordem é, vai atrás, Hanakawasu como deve Nácia, dê um abraço. Porque está tão machucada, que a sub como neve nasce. Não mandou enviar a sub como neve nasce. Estou dando livramento hoje. A sub como neve nasce. Já tenho mostrado para ti, filho, na Yassou de Camandécia. Estou eu confirmando a Nakala Sou, leplominal, a sub como neve nasce. Vai, porque para mim é um vaso escolhido, assim diz o Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele está falando contigo nessa noite. A responsabilidade de nossa condição para quando houver arrebatamento é minha e sua. Porque Ele já lhe concedeu tudo o que você precisa. Você precisa buscar. Você precisa cada vez mais se consagrar diante do Senhor. Nós vemos que o mundo aí fora não está fácil. Essa palavra foi penetrando no meu coração, Deus está falando muito mais comigo, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa noite. Você é obreiro da casa do Senhor. Busque mais, Deus quer usar você. Deus quer resgatar vidas através da sua vida. Aleluia. Deus quer curar vida através da sua vida. Deus quer usar você para auxiliar o teu pastor, a tua liderança. Deus está capacitando você. Não diga que você não é capaz, que você não sabe fazer. Não, Deus está colocando hoje capacitação sobre a tua vida. Não pode abrir a tua boca. Como deve nascer. Ele lhe concedeu a palavra, Ele lhe concedeu vestes novas, Ele lhe concedeu o Espírito Santo. Ele disse para os discípulos: abra a boca, porque eu vou colocar as palavras sobre
Deus de poder e glória. O Senhor fala no meu coração que tem pessoas aqui que têm a oportunidade de falar, mas reteve. Tímido, com medo. Mas Deus está dizendo, abra a tua boca. Aleluia. Eu sou terminal a seridácia. E o Senhor é tão bom que Ele está dizendo que Ele vai te dar uma nova oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Uma porta de oportunidade. Uma porta significa uma oportunidade de você falar de Jesus. Oh Espírito Santo. O relógio é contra nós, né? Eu vou ter esse relógio aí. Oh, glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse hino que foi cantado aqui, é a primeira vez que eu vejo, mas Deus é tão maravilhoso, né? Vamos falar, né? Do sofrimento foi eu. Do eu. Foi livramento. Livramento. Do livramento. Da esterilidade. Olha só como que confirma com a palavra. Aleluia, Deus. Porque quem fez aquilo com Israel não foi o inimigo, foi Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão passando por um estreito, mas um estreito. E Deus está falando, sou eu que estou permitindo. Até quando você vai fechar os olhos para isso? Eu quero intimidade contigo. Eu quero revelar mais a ti. Eu tenho bênçãos reservadas para ti. Aleluia, Jesus. Obras que vão ser realizadas pela tua vida. Não podemos ficar de braço cruzado, igreja. Aleluia, Deus. Não podemos permitir que o mundo venha tragar mais vidas aí fora. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo. Aleluia. Para levar o Evangelho do Senhor. Hoje não tem chave de carro, não tem chave de casa. É uma palavra que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai ficar vivendo essa palavra cada vez mais. Dons que estão aqui e Deus quer usar. Ministérios que estão entregues aqui e Deus quer usar. Evangelistas, missionários, missionárias. Dons de administrar, dons de socorro. Porque todo mundo hoje só quer o dom da revelação, o dom da profecia, né? Mas o de prestar socorro, ele é tão gratificante. Tem pessoas que amam ajudar, ser piedoso. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Todo cristão tem que ser assim, mas tem pessoas que ela tem isso ferve no coração dela. Isso é um dom ministerial, sabia disso, meus irmãos? E os dons foram usados, Deus deu os dons para ser usado na igreja, para ser usado para o povo de Deus, para a edificação do povo de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia. Espírito Santo, amigo fiel e verdadeiro, toda honra, toda glória, Pai, todo louvor seja dado a Ti, meu Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, que agora o Senhor trouxe aos nossos corações. Palavra essa, meu Pai, que está indo de encontro às nossas vidas, meu Senhor. De encontro, meu Pai, ao chamado. De encontro, meu Pai, aos nossos dons, Pai. Aquilo tudo que o Senhor nos concedeu para que possamos servir-te.
E sabemos, meu Deus, que é a nossa responsabilidade, meu Pai, de zelar, de cuidar, meu Pai, de estar buscando mais de Ti, Senhor. Senhor amado, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua presença. Se há, meu Pai, vidas que aqui estão, Senhor, desejando, meu Pai, de mais azeite, mais da Tua presença, Espírito Santo, renova nessa noite, Senhor. Enche ela, enche ele, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua presença. Enche, Senhor, renova, Pai, aviva, Pai. Renibicandarassuri como derminácia. Amanto como gobiato, renifore, ebi awasebe. Renibi andavia sudi como derminácia. Renibi atawas, eneriko, eleprawa subderkia. Remindawa sai, anderfobica, wa subcomodécia. Senhor, vai enchendo, meu Pai, o Teu povo da Tua presença. Vai renovando, meu Pai, nessa noite. Repreendendo, meu Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor. Te damos graça pelo livramento, te damos graça pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Senhor, fortalece ela, meu Pai, fortalece ele, Senhor. Enxuga essa lágrima do rosto, ó Pai. Tira, meu Pai, essa preocupação do coração, essa ansiedade. Tudo aquilo que está impedindo o Teu servo, a Tua serva de Te servir. Oh, Senhor amado, aqui estamos, meu Pai, prontos, Senhor, de fazer a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a estar em condições, meu Pai, que lhe agrade, para que quando o Senhor, meu Deus, tocar a trombeta, ó Pai, que a trombeta, meu Pai, será soada, Senhor, e o Teu povo será, meu Pai, transformado, arrebatado, Senhor. Senhor amado, nós Te louvamos, ó Deus. Manifesta mais e mais a Tua presença. Nós Te exaltamos nessa noite, Senhor. Espírito Santo, consola corações nessa noite. Trabalhe, meu Pai, no cerne do coração. Tira a tristeza, tira a angústia, Senhor. Que ele e ela, meu Pai, possa retornar para os Teus lares, ó Pai. Retornar para a Tua família. Regozijante, Senhor. Cheio da Tua presença, meu Deus. Visita esse lar, visita essa família, meu Pai. Visita, Senhor, esse casamento. Visita, meu Pai, esse relacionamento, Senhor. Repreenda toda ação do inimigo, ó Pai. Espírito Santo, coloque a Tua mão santa, meu Senhor. Que a alegria venha reinar. Que a Tua presença venha reinar em nossas vidas, em nosso lar, meu Pai. Que a Tua presença, meu Pai, venha reinar, Senhor, nessa casa de oração. Que o Teu nome cada vez mais venha a ser glorificado, ó Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, meu Senhor. Espírito Santo, nós Te exaltamos, ó Pai. E Te bendizemos nessa noite, Senhor. Ser conosco, ó Pai. Ser conosco, meu Pai, nessa caminhada. Ser conosco, meu Pai, no dia a dia, Senhor. Ser conosco, meu Pai, nas madrugadas, pela manhã. Ser conosco, meu Pai, no nascente e no poente, ó Pai. Ser conosco em todo momento, Senhor. Que possamos desfrutar cada vez mais da comunhão do Espírito Santo. De estarmos, meu Pai, cada vez mais juntos, meu Pai, íntimos de Ti, Senhor. Mais de Ti, Pai, que nós desejamos. Mais de Ti, Senhor, é que nós desejamos, Senhor. Mais da Tua presença, ó Pai. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, guarde essa palavra no teu coração. É tempo de nós vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Igreja, se tu souberes o poder e a autoridade que Deus colocou sobre a vida de cada um, profetiza, anuncie o Evangelho, porque de fato o Senhor irá arrebatar a sua igreja, e nós temos que estar preparados. Quantos aqui estão preparados para ser arrebatados agora? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Quantos aqui estão preparados para ser arrebatados agora? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome. Temos que estar preparados, meus irmãos.
A preparação, ela vem do compromisso com Deus. Ninguém é perfeito, mas todos aqui somos santos para a glória de Deus. Aleluia. Quem é santo aqui, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Santo significa separado por Deus. Aleluia. Perfeito é só Jesus. E Ele, com tudo isso, Ele nos concedeu a graça. E Ele nos chamou de filho. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.